Bom, bebê, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor Miguel. Ser o primeiro convidado deste, desta, desta conversa, né? Uhum. Entre dois, dois amigos, assim podemos dizer, né? Acho que Mais sim. do que outra coisa, e a verdade é que, como disse bem, nós temos uma história longa, mais de 10 anos, e então é um privilégio muito grande para mim e uma satisfação poder estar aqui e reviver também alguns momentos da nossa história, porque houve momentos complicados. Mas complicado. Eu começo por dizer que a psicologia aparece assim na minha vida, psicologia desportiva, né? Aparece Uhum. assim na minha vida. No meu terceiro ano da faculdade, eu estava a tirar o Ok. curso de Educação Física e Desporto na Lusófona, e no terceiro ano nós temos a cadeira de Psicologia do Desporto. E aí, eh, se quisermos, acaba por ser derrubada uma barreira que eu acho que existe na maioria dos atletas ainda, embora agora fala-se muito da saúde mental, está na moda, mas na altura, há 12, 13 anos atrás, Era tabu, nós não? dizíamos literalmente de quem ia ao psicólogo eram os malucos. Como a esmagadora maioria dos meus colegas na altura do Benfica tinham esta mentalidade, e para não me chatearem a cabeça, Claro, então eu pedia, e para não chatearem a cabeça e para não gozarem, né? Porque nós sabemos aquele espírito do balneário, né? claro que Sempre a sim. gozar uns com os Claro. outros, era mais por isso. E então foi aí que eu, de alguma forma, acabei por perceber que a psicologia podia ser uma ferramenta importante para melhorar a minha performance e também para derrubar alguns monstros que eu tinha aqui em termos mentais. Boa. Estava à espera que respondesse de outra forma, mas melhor ainda. Respondeu melhor ainda do que eu estava à espera. É porque, apesar de tudo, a psicologia não surge assim tão cedo. Já tinha 29, 30 anos. 39, Sim, essa altura. eu julgo que tinha 27, 28 anos. Eu Sim? acho que sim, acho que sim. Acho que eu formei-me com 27, 28 Ok, anos. ok. Exatamente. Espera aí, doutor, agora deixe-me fazer aqui as contas. 23, 24, 25. É 29, 30. Tem razão 29, você. 30. Tem Tá, razão, tá tem a brincar razão, tem comigo. razão. Peço desculpa. A minha mulher Nessa, bem diz que eu não sou muito bom. nessa, nessa Eu questão das não, que a datas minha já memória devíamos não é saber. muito boa. E é verdade, mas por volta dos 29, 30 anos, eh, que aparece a psicologia na minha vida Boa. desportiva. Já E eu, levava 7, 8 anos de futsal futsal, não é? Uhum. profissional, né? Profissional, até mais, até um bocadinho, mas aparece sim um bocado tarde. A minha pergunta, e vou ser muito direto, também é: teria feito diferença na sua carreira se tivesse aparecido mais cedo? Se calhar não estaria preparado para a receber, mas digo se Sim, a disponibilidade muito. fosse a mesma aos 22, Claramente, sim. Se eu pudesse ter tido psicologia, ahm, com psicologia, neste caso, psicólogo, né? Com 19, 20 anos, isso teria, teria optado, sim. E prejudicou-me um bocadinho, se nós, não, se nós quisermos, o facto de ter começado a ter sessões de psicologia do desporto então deve. tarde. Mas de que forma, claro que agora olhar para trás e dizer o que teria sido diferente é difícil ou é muito fácil, não sei. Mas o que é que teria sido diferente? Se E assim. muito teria sido. Vou-lhe dar um exemplo claro, um exemplo assim muito concreto. Eu costumo dizer que nós desportistas somos os seres mais egoístas do mundo. O, o desportista, o atleta, só pensa nele. É só ele e ele. E o que as nossas sessões me levou muito
foi a ter outro tipo de perspectiva. Ok. Por exemplo, ver as coisas do lado do treinador. Ok. Nós, nós atletas, nunca vemos a perspectiva do treinador, nós só vemos a nossa. E termos a noção e percebermos às vezes e tentarmos ver as situações da perspectiva do treinador, se calhar ter-me levado a aceitar melhor algumas decisões que treinadores Ok. eh, no início da minha carreira tiveram e que eu não as aceitei da forma que se calhar devia. E então, dando-lhe assim um exemplo concreto do que se calhar na altura eu teria feito, teria tido atitudes diferentes, então esse exemplo concreto, por exemplo, teria acontecido. Não Posso lhe sei. dar até mais, posso lhe dar até outra, né? Claro, Eh, força. o facto de muitas vezes nós estarmos mais preocupados com aquilo que nós temos que fazer e não com aquilo que o treinador tem que fazer, ou seja, Uhum. centrar-me mais em mim no sentido de, opá, eu não estou a ser opção agora, mas vou-me concentrar em mim e vou tentar melhorar algumas coisas que preciso melhorar Claro. para que o treinador possa olhar para mim com outros olhos. Ou seja, ter o foco mais em nós e não Claro. no Claro. treinador. Você disse várias coisas e de repente levantaram-se umas 4 ou 5 perguntas na minha cabeça. Eu não sei se lembra, mas uma das coisas que eu dizia muitas vezes e continuo a achar que faz sentido é que vocês. Eu estava a dizer que os jogadores só olham para eles, mas eu acho que muitas vezes não olham para eles da forma certa. Eu acho que às Sim, vezes. sim. Eu acredito que devem ser egoístas, mas de uma forma inteligente, de uma forma de se gerirem mais eficaz, que se protejam mais, porque eu acho que às vezes também, se calhar, agarram-se a muitas coisas, não digo supérfluas, mas coisas que vocês não controlam, coisas que Exatamente. jogo, não jogo, um, marco, não marco, defendo, não defendo, coisas que afinal, quando as coisas não correm tão bem, não dão segurança, porque essas coisas aparecem e de repente estamos numa posição de muita, muito debilitada. Aliás, eu lembro-me quando começámos a falar mais consistentemente, foi precisamente por causa de uma dessas situações em que até não era opção para um guarda-redes que passou no Benfica Exatamente. na altura. Um, e se calhar não sei, se calhar foi aí que eu senti que a nossa relação se criou, porque não sei porquê decidiu ouvir-me, não sei Sim. porquê percebeu as mais-valias, se calhar, de olhar para as coisas de outra forma. E eu lembro-me de terminar a época, mesmo sem jogar muito, Uhum. muito mais satisfeito consigo, a conseguir desfrutar do treino e do processo de melhoria em treino, mesmo sem jogar. E eu acho que aí foi onde a nossa relação também ficou mais forte. Sim, eu concordo, até porque acho que hum, se não foi a melhor experiência que eu tive, foi das melhores. Foi das melhores. Porque, como você disse bem, nós, atletas, nós focamos muito naquilo que nós não controlamos. Uhum. E muitas vezes eu, até à data, nunca tinha estado com alguém que me tivesse dito isso. Ou seja, aquilo que acontece muito connosco é que nós vemos a situação e temos a perspectiva dos nossos olhos, Claro, não temos a perspectiva de outros olhos. E então acabamos ali por nos fechar num casulo, se quisermos, e começamos a pensar: epá, isto não devia ser assim, estou a ser injustiçado, e eu tenho que jogar e eu sou o melhor. E às vezes esquecemos de uma simples questão: é que jogar ou não jogar não depende de nós. exatamente. Aquilo que depende de nós é só treinar, dar o nosso máximo e pronto, e esperar que a escolha recaia em nós. E eu lembro que na altura, nessa fase, até que eu estava sob muita tensão, achava mesmo que era o melhor e queria provar, e as coisas, infelizmente, acabavam por não me sair tão bem. Claro. E depois, quando eu comecei a pensar mais em mim e comecei a ter objetivos concretos, Uhum. de coisas que eu controlo,
como, não sei se o doutor se lembra, mas como do exemplo de uma posição específica que nós temos de guarda-redes, que é a parede, Claro, e também. se o jogador é canhoto, é o joelho esquerdo que vai ao chão, e se o jogador é destro, é o joelho direito que vai ao chão. E isso era uma coisa que eu precisava melhorar. E lembro-me que na altura nós comentámos sobre isso e você disse: então vamos traçar objetivos do. Nós vamos, durante uma semana, você vai fazer isto e vai tentar melhorar esse ponto. E por incrível que pareça, eu durante o treino, o meu foco e a Claro. minha motivação estava naquilo. Epá, eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer bem a posição, eu tenho que perceber se já consigo fazer bem se ele é canhoto, se ele é esquerdo. Então foi muito interessante e isso foi uma experiência muito importante para mim, que acabou por demonstrar que quando nós colocamos o foco mais em nós e em Uhum. aspectos que nós precisamos melhorar, as coisas acabam por sair e mesmo não sendo opção, como você disse bem, acabei por não jogar muito no resto da época. Eu acabei essa época muito satisfeito comigo mesmo, porque Fantástico. eu não tenho dúvidas nenhumas que eu até disse-lhe isso, que evolui mais como guarda-redes, saí mais guarda-redes no final dessa época do que quando a época tinha iniciado. Não, fantástico. Aliás, eu acho que é o objetivo final desse objetivo,